versículo 13. O meu nome é Ranques, eu tenho 41 anos, sou casado com Luciana, minha esposa está aqui me acompanhando hoje nesta missão. Vamos completar 17 anos de casados, temos 2 filhos, Maria Salete, que vai fazer 15 anos, no dia 15 agora, dia 16. Ela só vê. E o Miguel tem 5 anos de idade. Junto comigo também está meu irmão Fabrício. Nós somos missionários católicos de uma comunidade chamada Missão Doce Madeira. Então nós fazemos missões por onde o Senhor nos envia, Brasil afora, onde o Senhor nos manda a gente sair em missão. Amém? Amém. E olha, que imenso estar aqui nessa noite com vocês, para a gente poder rezar. É um horário muito interessante, eu gosto desse horário, é um horário longo, que aí dá para bastante gente estar presente. Amém? Diz a palavra do Senhor. Todo mundo achou a passagem? Sim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por isso, estejam de espírito pronto para agir. Sejam sóbrios e ponham toda a esperança na graça que será trazida a vocês quando Jesus Cristo se manifestar. Como filhos obedientes, não devem mais viver como antes, quando ainda eram ignorantes e se deixavam guiar pelas paixões. Pelo contrário, assim como é santo o Deus que os chamou, também vocês tornem-se santos em todo o comportamento. Porque a Escritura diz: sejam santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma grande salva de palmas à palavra do Senhor. Agora vou pedir para os irmãos tocar. Amém? Vou tirar aqui porque ele esquenta hoje. Falar que Deus esquenta, irmão. Coloca fogo na mesa. Irmãos, o convite de Jesus para mim e para você é a estar pronto para agir. Então, uma das coisas que Deus coloca muito forte no meu coração, que nós somos chamados a agir e não ficarmos parados, omissos, como que anestesiados, mas ao contrário. Por isso estejam de espírito pronto para agir. Repete comigo: eu preciso estar pronto. Eu preciso estar pronto. Meu chamado é para estar pronto. Meu chamado é para estar pronto. Deus me chamou para o espírito de prontidão. Sejam sóbrios, diz a palavra, e ponham toda a esperança na graça que será trazida a vocês quando Jesus Cristo se manifestar. Então em nós tem que habitar essa esperança. Sejam sóbrios e ponham toda a esperança. Você sabe como eu posso traduzir a palavra esperança? Como a gente pode traduzir essa palavra? Esperar com confiança. A palavra é esperança. O sinônimo da palavra esperança, com 2 letras: fé. Exatamente. Sejam sóbrios e ponham toda a fé em Cristo Jesus. Então, onde está a minha fé? Onde está a minha confiança? Onde está a minha esperança? Está em Jesus Cristo. Eu tenho que estar sóbrio. Estar sóbrio é estar consciente. Estar sóbrio é estar atento, é estar ligado. Deus me chamou para estar sóbrio, para estar atento, pronto para agir. Uma pessoa que não é sóbria é uma pessoa que não consegue, não tem atenção, não está atento. Ele perde a capacidade dele de atenção, de foco, de determinação. E esse convite de Jesus para mim e para você é um convite para a santidade. Como filhos obedientes, não devem mais viver como antes. Existe uma ordem de Deus para mim e para você, amém? Repete assim comigo: Deus tem uma ordem. Para aqueles que são chamados. E eu sou chamado. Deus tem um chamado na minha vida. Deus tem um chamado.
pelas paixões. Pelo contrário, assim como é santo o Deus que os chamou. Então, eu tenho uma coisa para dizer muito séria. Algumas pessoas podem ouvir, outras não. Aqueles a quem o Senhor revelou entender, vão entender. Aqueles a quem o Senhor não quis que entendesse, não vão entender o que eu vou dizer, mesmo estando aqui dentro, ou nos acompanhando pela rede social. Deus chama, mas só é escolhido aquele que foi chamado realmente, que se sente chamado a uma santidade de vida. Deus chamou você, e só quem é chamado entende. Só quem é chamado vai entender que precisa renunciar. Existe um chamado? Existe. E só quem é chamado renuncia. Deixa de fazer o que fazia antes. Repete assim comigo: eu preciso sentir-se chamado. Sentir-se chamado. Eu preciso me sentir. Eu preciso me sentir chamado. chamado. E aí a canção diz assim, então vamos lá para mim, irmão. Deus me chamou antes do nascimento, me acompanhou no meu crescimento. Em tuas mãos coloco confiança, e o meu querer está em ti, Senhor. Retira de mim a forma desse mundo, sou o teu servo, a ti pertenço, Senhor. Deve se entender? Chamado de Deus. Ela é bem batidinha, meu irmão. Deus me chamou de nascimento. Um pouquinho mais lento, só. Deus me chamou de nascimento, e acompanhou no meu crescimento. Em tuas mãos coloco confiança, e o meu querer está em ti, Senhor. Retira de mim a forma deste mundo, sou o teu servo, a ti pertenço, Senhor. Sei que no alto do céu abençoa-nos e nos escolheu antes do mundo para sermos santos e esperarmos em ti. Renova o teu Espírito em nós. Sei que no alto do céu abençoa-nos e nos escolheu antes do mundo para sermos santos e esperarmos em ti. Renova o teu Espírito em nós. Percebe? Chamado é isso. Chamado arde. Chamado queima. E não tem coisa mais linda na vida do que a pessoa sentir-se chamado a alguma coisa. E sabe como eu traduzo a palavra chamado? Missão. Quando a pessoa descobre o chamado dela na vida, ela descobre a sua missão na vida. E um chamado, uma missão, para que ele seja realmente eficaz, para que realmente aconteça, a pessoa tem que pagar o preço em tudo na vida. Quando você tem um chamado, quando você tem uma missão na sua vida, por exemplo, uma pessoa que se sente chamada a, vamos lá, a ser um grande médico. Para que ele seja realmente um grande médico, ele vai ter que renunciar a muita coisa. Para ser um campeão no esporte, vamos supor que ele queira ser um atleta, um velocista, ele tem que pagar o preço. Ele não vai poder ir para as baladas igual os amigos vão, ele não vai poder curtir as coisas que os outros curtem, porque ele tem uma missão, ele sente que ele foi chamado a ser
para que ele tenha esse sentimento, para que ele consiga viver essa realidade, ele tem que deixar muita coisa para trás. Como os grandes guerreiros, que para serem guerreiros eles tinham um diferencial, eles não eram como as pessoas normais, eles tinham que se dedicar a treinar, se preparar. Veja uma pessoa que era um pugilista, um lutador, quanto não tem que treinar, quantas coisas que não tem que renunciar. Eu vi nesses dias atrás, passou uma reportagem daquela luta que me chama no dogma, que chama aqui UFC, esse negócio aí. Aí tinha aquele brasileiro lá que fizeram o filme dele, Zé Aldo, né? Esse cara aí. Aí eu vi a reportagem, e ele perdeu a luta, né? Ele perdeu a última luta que teve. Ele perdeu. Só que eu não vi a luta. Mas eu vi na reportagem falando tudo que o cara tem que passar para chegar ali naquela luta. O sofrimento que o cara tem. O estresse que o corpo sofre. Ele chegava a ser colocado numa banheira cheia de gelo. Depois tinha que. Os caras tiravam ele da banheira e ele ficava ali largado no chão. Ele tinha que perder não sei quantos quilos em 12 horas. Imagina só o quanto isso é agressivo para o corpo, quantas coisas que tem que renunciar, que abrir mão, para poder ter um diferencial. Ele perdeu uma luta, mas ele é o campeão. E por quantos anos ele não manteve o título de campeão? Mas é fácil ser um campeão? Não. Tem que ter renúncia. Tem que sentir-se chamado. Deus me chamou antes do nascimento. E acompanhou todo o meu crescimento. Em tuas mãos coloco confiança. E o meu querer está em ti, Senhor. Retira de mim a forma deste mundo. Sou teu servo, a ti pertenço, Senhor. Esse sentimento de chamado, de pertença. Eu sou chamado por Deus. Ele acompanha o meu crescimento. E eu coloco a minha confiança nas mãos de Jesus, irmão. Quando Deus nos chama, Deus chama. Fácil não é. Dia 26 de julho que passou, eu completei 23 anos de caminhada. Eu acho que eu tenho mais caminhada do que algumas pessoas aqui. Tem alguém aqui que tem menos de 23? Tem 23? Menos de 23 anos? Eu sou mais velho caminhado que essas pessoas. Eu tinha 18 anos de idade. E sabe o que aconteceu quando eu tinha 18 anos de idade? Jovem como muitos de vocês estavam no retiro de conversão, aonde Jesus veio e me resgatou. Eu tive um encontro com o Salvador. A esperança minha que tinha se acabado, a minha fé que tinha se acabado, foi renovada, renasceu. E aquele encontro que eu tive com Jesus, naquele dia, Ele me chamou. Ele disse para mim a seguinte frase: você me ama? Eu disse que te amo com toda a minha alma, toda a minha força. Ele disse: então fale do meu amor enquanto você viver. E faz 23 anos que eu sirvo a Jesus, com todas as minhas falhas, com todos os meus defeitos, com todo o meu pecado, com toda a minha fraqueza, mas eu não desisto. Eu já vi muitos desistirem. Eu já vi muitos jovens que se levantarem, nascerem pregadores, músicos, cantores, e abandonarem, e largarem, e voltarem para o mundão. Foi só um tempo, durou um tempinho ali, 2 anos, 3, 5 anos, 7, 10 anos, e abandonou, hoje está na vida secular. Voltou a fazer as coisas que fazia antes. Como filhos obedientes, diz a palavra, não devem mais viver como antes. Repete comigo: eu preciso renunciar. Eu tenho que pagar o preço. Irmão, não tem nada mais lindo do que seguir Jesus, jovem. Nada mais lindo, irmão. Eu tinha 18 anos, eu abracei a fé e não larguei mais. As coisas que eu já experimentei nessa vida com Deus, nem que eu tivesse 300 vidas no mundão poderiam pagar
poderiam suprir o que eu já experimentei esses 23 anos. Jamais. Eu tive que renunciar. Você acha que foi fácil para mim, como jovem, com 18 anos de idade, renunciar? Deixar de viver as coisas que eu vivia antes, ser incompreendido pelos meus colegas de escola, pelos meus amigos de copo, de mesa de bar, ser incompreendido pela minha família, perseguido pelos meus primos, parentes, por todas as pessoas que diziam assim: nossa, é você, e aí vem as piadas, as perseguições, as provações. Você vai ser provado. E aí, diante das provações, muitos desistem, não querem viver o chamado. Aí vem a enfermidade, vem a doença. E às vezes, para provar, para saber se realmente você está com o Senhor, por causa dele ou por causa daquilo que ele te dá. Porque se no dia que ele não der, ele deixa de ser Senhor. Seguir o Senhor é pagar um preço alto, e é deixar de viver as coisas que você vivia. Eu, como jovem, tive que abandonar um monte de coisa. Abandonei a cerveja. Faz 23 anos que eu sei o que eu gosto de uma cerveja. Deu um show, faz 23 anos. Renúncia. É pagar o preço, maluco. O pau é louco, chicote estrala. O negócio é louco mesmo. Mas quer que eu diga uma coisa? Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, irmão. Vale a pena. Não tem nada que supere. Porque está aqui no nosso mundo. Fui dependente da pinga do homem. Então já viu, né? Mas não é só isso que eu tinha que renunciar. Eu renuncio também as coisas que eu gostava de fazer e que eu tinha que deixar. As paixões que me levavam, me guiavam. Eu era guiado pelas paixões da juventude. Eu não estou dizendo que eu deixei de ser jovem, pelo contrário. Fui muito jovem. Vivi as aventuras de jovem. Aliás, eu pude ver as coisas com Deus com muito mais intensidade do que quando não tinha Ele. Porque quando não tinha Deus, eu vivia aquela adrenalina louca de jovem, de balada. Aquele negócio de encher a cara, então, catar umas minas, ficar de ressaca, vomitar, ter umas horas, né? Ficar malzão, gastar dinheiro que tinha todinho com roupa de marca, para poder tentar ser alguma coisa, aparecer para as pessoas, para tentar ter um valor, porque muitos dos jovens, para ter algum valor, eles precisavam dessas coisas. E ainda é assim nos dias de hoje. Para ser um jovem que tem um valor, de repente ele tem que ter aquele calçado, aquela blusa, aquela jaqueta, aquela bolsa, aquela bota, aquela roupa. Senão, ele se sente diminuído. Mas aquele que tem Jesus rompe com tudo isso. Então rompendo com tudo. E Deus me chamou. Pelo contrário, assim como é santo, Deus me chamou, também vocês tornem-se santos em todo comportamento, porque a Escritura diz: sejam santos porque eu sou santo, em todo o comportamento. Então a gente tem que começar a mudar. Eu comecei a mudar. Eu não estou dizendo que você tem que ficar com mala sem alça, porque não existe coisa pior do que cristão carismático mala sem alça, que acha que só ele é o santo, que acha que para ser santo tem que vestir a roupa Y, tem que fazer carinha de santo, usar um terço gigante na mão e perder a cabecinha para o lado direito, como se fosse São Francisco de Assis. Irmão, um pouco velho. Eu tenho que ser santo no meu comportamento, em todo o meu comportamento, como esposo, como pai, como filho, como estudante. Ser santo no meu meio acadêmico. Sou santo. Sou testemunha de Cristo no meio do estudo. Ou de vez em quando eu dou umas navaiadas. Sou santo nas minhas conversas. Ou dou umas paradas na água. A boca limpa ou está suja? Tem que passar sabão. Então a gente tem que ir se purificando
Sou santo no meu namoro? Se não fosse Jesus, irmão, eu não seria que nem casado. Nem casado eu era se não fosse Jesus. Porque a juventude de hoje vive se queimando por aí. Os casamentos não duram, não tem valor. O sacramento é valorizado, o namoro é valorizado. Não existe santidade de vida no namoro. Aqui minha esposa, você acha que nós nos conhecemos assim no ministério? Eu tocava, cantava, ela cantava também. Entrando, saindo, você estava vendo, sabe como é que era? Comendo aí. Ganha vida. É assim, essa vida aí tem diferencial. E começamos a namorar em 18 de setembro de 1998. Ela não sabe a data. Dois anos foi o suficiente para saber que é para casar. Namorou, noivou, vamos casar. Por quê? A carne é fraca. Você acha que foi fácil para mim ficar 2 anos só com a patroa ali sem pegar ela? Porque a paixão faz os corpos ferverem. Juventude, os hormônios, flor de pele, não é? É ou não é? Eu estou mentindo? É? Não adianta fazer carinha de santo, que é recuperação, tocando musiquinha. Cantando, botar o texto na mão, tá pregando. Deus sabe o que acontece quando vocês vão embora daqui, tá? E eu não ponho a mão no fogo por ninguém. Você põe? Ok, ó. Jesus conhece vocês, com essas carinhas de vocês aí. Vai dizer, arrumou o gatão. Meu gatão, vai querer só o gatão, né? Arrumou a gatinha, né? Vai fazer miau lá. Tem que ter um santidade de vida. É fácil? Não é fácil. Então, ser modelo no comportamento. E vivemos a castidade, eu e a Luciana, 2 anos de castidade. Pude chegar com ela diante do altar de Cristo, diante do Senhor, e dizer: aqui está, ela ornada, pura, santa, casamos virgens. Por que você acha que o casamento dura 17 anos? Uma família linda, abençoada, missionária. Em abril nós fomos para o Paraná, ela e as crianças. Fui pregar um retiro no Paraná. Ela ministrou o retiro, cantou, conduziu, eu preguei e minha filha tocou violão. E o Miguel deu trabalho. Uma viagem deliciosa. Paramos na cidade de Ourinhos para dormir. Deus abençoou, consegui pegar um quarto cheio de motel. Tinha até banheiro dentro. Miguel falou: papai, tem piscina no quarto. Eu falei: você não sabe da maior, filho, vamos fazer espuma na piscina. Fizemos aquela espuma na banheira, tomou aquele banho, fez um chapéu de espuma bem grande assim, tirando foto. Aí dormiu a família todinha no quarto. De manhã cedo tomamos aquele café maravilhoso de hotel. Aí eu falei: como que você está pagando? Aí terminamos a viagem, aí continuamos a viagem, paramos na cidade de Bandeirantes. Deus abençoou. Lindo, gente, o Santuário Nacional de São Miguel do Arcanjo. Tem a imagem de São Miguel de 12 metros de altura. Um lugar santo. É uma mística incrível. Gente, ó, nem se compara a Canção Nova que fica no chinelo. Nada contra a Canção Nova, porque a Canção Nova é um lugar assim, que muito você foi e pensa assim de unção. O Santuário de São Miguel, irmão, agora não. Lá tem uma pedra da caverna de Gárgamo, onde São Miguel colocou a mão então, reconhecida e atestada pela igreja. Sente a mística do lugar. Nossa Senhora estava lá também. A irmã já chamou Nossa Senhora.
Aí continuamos a viagem, paramos numa cidadezinha vizinha para almoçar, chamada Cornélio do Procópio, né, um restaurantezinho em frente à igreja. Aproveitei, entrei na igreja, tinha Nossa Senhora das Amigas com uma linda. Fomos para Maringá, chegamos em Maringá já de tardezinha, a comunidade toda nos acolheu e passamos aquele fim de semana pregando. Mas se Deus me abençoa dessa maneira, é porque lá atrás eu respondi ao chamado. E você? O que eu estou falando é justamente nesse sentido. Ontem era minha esposa que estava pregando. Foi ontem? Ou antes de ontem? Quarta-feira. Quarta-feira, né? Quarta-feira, minha esposa estava pregando. Fui pregar numa comunidade. Eu tinha trabalho, estava fazendo coaching. Eu sou profissional de coaching, se alguém precisar. Estou à disposição. Então eu estava trabalhando e o meu irmão Fabrício acompanhou a minha esposa em missão. E assim, semana passada fui pregar em 2 retiros de casais, um em Taubaté, outro em São José. E assim vai sendo a nossa vida missionária. Os irmãos, cada um no canto, pregando. Mas começou lá na minha juventude. Jovem, Deus te chama. Deus te chama. Deus me chamou. Dá um tom para mim, Deus me chamou antes do nascimento e acompanhou todo o meu crescimento. Em tuas mãos coloco confiança e o meu querer está em ti, Senhor. Retira de mim a forma deste mundo. Sou o teu servo, a ti pertenço, Senhor. Sei que do alto do céu abençoa-nos e nos escolheu antes do mundo para sermos santos e esperarmos em ti. Renova o teu Espírito em nós. O Senhor deu-me uma língua de discípulo para reconfortar o abatido. Cada manhã desperta meus ouvidos para que eu escute como um discípulo. Senhor Deus, abriu-me os ouvidos. Eu não relutei, nem esquivei, nem desviarei do Senhor. Sei que do alto do céu abençoa-nos e nos escolheu antes do mundo. Para quê? Para sermos santos e esperarmos em ti. Renova o teu Espírito em nós. Sei que do alto do céu abençoa-nos e nos escolheu antes do mundo para sermos santos e esperarmos em ti. Renova o teu Espírito em nós. Para terminar, apenas uma coisa que eu quero colocar. Sabe, irmão, Deus te dá um amigo de discípulo, te chama para servi-lo, mas Ele te chama para ter uma intimidade com Ele todos os dias. Como diz a canção, cada manhã Ele desperta os meus ouvidos para que eu escute como um discípulo. Ter um chamado a ser de Deus, ter um chamado a pertencer a Cristo, é ter um chamado de discípulo, de seguidor de Jesus. Portanto, está preparado também para a cruz de Cristo, para o sofrimento também. O Senhor Deus abriu os ouvidos, ou seja, Deus vai abrir os seus ouvidos e Ele abre, Ele fala. Eu não relutei. O grande problema é que muitas vezes Deus fala com a gente não quer. Na hora que Ele aperta para o nosso lado, na hora que a gente tem que renunciar a alguma coisa, a gente não quer. Na hora que de repente você está num namoro que não é de Deus, mas você está apegado àquele cara. Você está apegado àquela menina, mas não é o homem que Deus quer para você, não é a mulher que Deus quer para você, mas você insiste que você está com medo, você está preso no momento, e Deus está falando, termina, não faz isso que não é de Deus,
não faz isso e eu desaprovo. A gente fica, não quer ouvir. Só que, como diz a canção, Deus abriu meus ouvidos, Deus fala com você. Eu não relutei, não relute. Não se esquive do que Deus pede para você. Ou seja, não passa para o outro. Eu vou passar para o não. A gente se esquiva. Não, nem desviarei do Senhor. Tem gente se desviando do Senhor. Desviar do Senhor quer dizer sair da via de Deus, sair do caminho de Deus. Desviar, sair da via, sair do caminho. Uma pessoa desviada é uma pessoa que está fora do caminho. Então eu estou fora do caminho da graça. Enquanto está tudo bem, enquanto Deus é meu amigo, faz tudo para mim, beleza. Na hora que Ele me perde, me cobra alguma coisa, quando Ele diz, isso não é certo, muda a sua atitude, aí eu não quero, aí eu saio, eu me desvio do caminho dele, eu não quero ouvir. E aí, eu vou dizer uma última coisa. Aqueles que fazem isso, e que são chamados, sofrem. E sofrem muito. Sabe por quê? Porque ao longo da minha caminhada eu já conheci muitos irmãos, eu tenho muitos irmãos, muitos amigos. E aqui eu não condeno ninguém, porque o cristão ele não foi chamado a ser juiz de ninguém. Só um é juiz e Senhor. Nós não somos juízes de ninguém. Não estamos neste mundo para julgar ninguém, mas para sermos cristãos. Mas o triste é que muitas vezes eu encontro irmãos que estão no fundo do poço. Irmãos que dizem, poxa irmão, que legal saber que você está caminhando. A minha vida enveredou por outros caminhos. E eu sinto saudade daquele tempo. Eu sinto saudade daquela época do grupo de oração, daquela época que eu caminhava com Jesus, mas agora não dá mais. E você vê pessoas destruídas. Essa semana eu recebi uma ligação de uma pessoa falando de uma irmã que foi de comunidade que eu fiz parte e que já tentou o suicídio mais de 4 vezes. Mais de 4 vezes. Cuidado, porque toda vez que você se desviar do caminho do Senhor, toda vez que você se esquivar da palavra do Senhor, do chamado do Senhor, você pode estar indo em direção a um caminho que não tem volta. E você vai acabar sofrendo. Eu sei que o preço para seguir Jesus é alto. Eu sei, jovens, porque vocês são muito jovens, homens, rapazes, moças, que nas baladas da vida, nos bailes, nas saídas, nas festas, muitas coisas são oferecidas. Aprenda a renunciar. Aprenda a ser a diferença. Não tenha medo da perseguição, porque no fim de tudo Deus te vai dar a vitória. Amém? Vamos de pé, vamos pedir a Jesus que nos dê essa vitória. Repete assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite, diante de Ti, em Tua presença, coloco minha vida, coloco minha história, meu coração, e Te peço, Jesus, dá-me a graça de responder ao chamado que o Senhor me fez, o Senhor que me chamou desde o meu nascimento, que conhece a minha história, acompanhou meu crescimento. Hoje, Jesus, eu coloco em Ti, em Tuas mãos, a minha vida, todo o meu querer, toda a minha vontade, quero colocar em Ti. E Te peço nessa noite, vem retirar toda forma deste mundo, todo jeito do mundo que eu acabei aprendendo, e coloco em mim um jeito novo, um jeito jovem, mas como o jovem Davi, cheio de unção, de alegria,
Fortalece-me, Senhor. Unge-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. E aquele que sente vontade agora, no coração, de despojar a Bíblia. Pessoas que